Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, e nesse canal a gente fala sobre psicologia infantil, transtornos do neurodesenvolvimento e outras questões aí da nossa vida de terapeutas infantis. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que apareceu numa conversa com uma aluna lá nos comentários das minhas aulas do Psicoplano Infantil, que não sei se vocês conhecem, mas é o meu curso para terapeutas infantis. A lista de espera está sempre aqui na legenda dos vídeos do YouTube. E a questão que ela me trouxe foi: Tia Paulinha, na faculdade eu aprendi que o meu paciente é a criança. Então, tudo que eu faço em sessão com a criança, fica em sessão com a criança, e por causa do sigilo profissional, né, que está no nosso código de ética do psicólogo, eu não devo falar sobre isso com os pais. Tudo bem, na minha faculdade eu também ouvi isso. Ah, porque o teu cliente é a criança, porque é a criança que você deve respostas, porque é para a criança que você vai conversar e trabalhar e tal. E aí a vida veio e a prática do consultório veio, e eu vi que era impossível eu trabalhar somente com a criança. Baseado na teoria do Bronfenbrenner, que eu vou deixar aqui do lado, esse círculo, né, onde a gente entende que sim, o meio do círculo é a criança, mas que ela é afetada pela família, pela escola, pelos vizinhos, pela cultura que ela vive naquele país, pela classe social dela, sabe, são várias questões que influenciam esse desenvolvimento e essa criança. Então, é praticamente impossível que um trabalho terapêutico seja feito somente com a criança. E eu digo criança porque depois que é adolescente é diferente, tá? Então, realmente, na adolescência, a gente vai poder ter um outro viés terapêutico, onde realmente o teu cliente, o teu paciente, é aquele adolescente. Então, as questões e dores dele são tratadas em terapia e não precisa falar com os pais, ou às vezes com a escola, mas é mais raro, né? Beleza, então esse é um ponto. E com a criança é diferente. Por quê? Porque ela está em processo de formação, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. E adivinha quem é que passa a maior parte do tempo com essa criança? Não é você. Às vezes é a escola, mas deveria ser os pais dessa criança. Tem criança que fica, sei lá, 10 horas por dia na escola, 8 horas por dia na escola? Tem. Mas ainda assim, os pais deveriam ser, né, educados e orientados na melhor forma de atuar com essa criança. Vou dar exemplos. Tenho aqui um menino autista de 5 anos. Eu sempre uso 5 anos, né? Vamos botar um bebê autista de 2. E ele vai em terapia comigo. Faz algum sentido eu só atender essa criança de 2 anos e não orientar os pais sobre como desenvolver esse menino ou essa menina? Tipo, sigilo profissional. A criança sai da sala e eu falo: nossa, foi bem legal hoje. Nossa, ele foi ótimo hoje. Gente, esses pais precisam de ajuda. Como é que ele vai dizer não para essa criança? Como é que ele vai estimular essa fala? Como é que ele vai dar limite? Como é que ele vai estimular o desenvolvimento, a atenção, o vínculo, a brincadeira, o contato visual, se for o caso? Sei lá, sentar na cadeira, brincar com o brinquedo, comer na mesa, comer com a família. Entende que são várias questões que essa família precisa de ajuda? Então, na tua sessão, quando você faz uma atividade com essa criança que você viu que, nossa, ele adorou essa brincadeira, a gente vai ter que dividir com os pais, tá? E olhe lá que tem vezes que a gente vai trazer o pai para a sessão para brincar com a gente, para ele entender como é que é feita essa brincadeira de estimulação infantil. Bom, então, dito isso, agora eu vou para um exemplo de uma criança sem transtorno do neurodesenvolvimento, mais uma questão emocional. Exemplo, minha paciente de, sei lá, 8 anos, os pais estão brigando muito em casa. E ela trouxe para mim, eu tô inventando, tá, gente? Inventei. Isso é totalmente hipotético. Baseado em fatos reais, sim, mas eu tô criando. Aí ela trouxe para mim que os pais estavam em casa brigando muito e que eles estão falando em separação, e ela tá com muito medo porque um amigo da escola, o pai se separou e daí ele mudou de país, e ela tá chorando todos os dias por causa disso. Vocês acham que eu consigo não conversar com esses pais para falar para eles: oi galera, vamos parar de brigar na frente dessa criança? Obrigada. Então, eu vou precisar quebrar aquele sigilo em prol da própria criança. E aí que vem a questão de você saber filtrar o que você passa para os pais. Ah, mas eu não posso falar tudo então? Olha, porque talvez nessa conversa, nessa angústia dessa criança de 8 anos, tem alguns pontos que não cabem eu levar para fora da sessão. Mas tem outros que eu sei que vão ser importantes para ela. Muitas vezes eu peço sim a autorização da criança. Eu falo: olha, eu gostaria muito de conversar com a sua mãe sobre essa questão que você me trouxe. Posso falar com ela? Eu vou falar com ela, tá? Então muitas vezes eu vou sim
pedir para a criança essa autorização. Porque eu preciso falar com esses pais, falar que a forma que eles estão agindo tá dificultando a vida dessa minha criança, tá comprometendo o emocional, tá deixando ela assustada, tá trazendo medo. Eles não estão sendo claros com ela nessa questão de separação ou não, por exemplo, né? Principalmente pais que realmente são separados, gente, meu Deus, como é difícil ser terapeuta dessas famílias brigando, assim. É muito desafio, porque meio que cada pai quer que a psicóloga esteja do lado dele. Tipo, a mãe quer que você seja psicóloga amiga da mãe, e o pai quer que você seja amiga do pai, e aí eles querem lutar e brigar e mostrar que cada um tá certo, e é um caos, tá? Então saiba que se você tá passando por isso, é assim mesmo. Infelizmente, adultos que se separam parece que voltam a ser criança e ficam com umas brigas assim que a gente olha, é um desafio como terapeuta. Mas bom, esse vídeo era para vocês entenderem, então, essa questão do sigilo, que é o terapeuta saber filtrar o que fica na sessão e o que é importante levar para as famílias conversarem ou aprenderem ou serem orientadas a, tá? Essa é a grande diferença. E eu falo isso porque dentro do meu método eu trabalho com uma questão de feedback semanal para as famílias. Muitos pais, ao longo dos meus atendimentos da vida, assim, tinham uma ansiedade de resposta. Eles queriam saber como estava sendo a terapia, o que estava sendo feito, do que a gente brincava. E muitos não entram na sessão, né? Assim, alguns de pacientes autistas entram, mas os pacientes, outras questões, geralmente não entram na sessão porque é um espaço da criança. Mas eu comecei a tirar fotos de algumas atividades que a gente fazia. Então, tipo, a gente jogou esse jogo do boliche das emoções, fez o desenho da família, e daí eu falava para os pais o que foi feito via WhatsApp. Tipo, hoje fizemos o jogo do boliche, nananana. Até porque os pais podem ter acesso ao teu prontuário, tá? Se o pai quiser acessar o teu prontuário, o terapeuta, ele tem o direito. E no prontuário, adivinha, você vai escrever o que você fez na sessão, né? Então, eles têm esse direito de saber, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com essa questão. É uma questão bem específica que vem ao longo dos anos como terapeuta infantil, mas eu achei bem legal que essa minha aluna trouxe e aí eu consegui trazer para vocês também, tá bom? Espero ter ajudado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!